Olá pessoal, está começando mais um Conversa Pública desta semana. Olha, eu tô aqui com a Nancília, ela é uma pedagoga, uma escritora, uma avó, uma mãe de altíssimo nível e ela vai tratar de um assunto que as pessoas pouco conhecem e necessitam de conhecer, que é o autismo. Ela tem uma neta que passa por esses problemas do dia a dia de uma pessoa que tem essa necessidade especial e ela vai contar tudo, vai explicar como é que funciona e como é que surgiu o livro dela, que vai ser lançado no dia 2 de abril. E ela vai contar um pouquinho sobre cada etapa do autismo, como é que é o dia a dia. E olha, tá imperdível. Vem com a gente. Nancília, é um prazer estar falando com você. Natan, prazer é meu, tá? De estar conversando com você, de participar desse programa na TV Boas Novas, que é uma TV de grande repercussão, e agradecer a oportunidade de falar sobre o transtorno do espectro autista. É preciso que se passem muitas informações sobre o TEA. Bom, Nancília, com uma primeira pergunta, eu preciso que você explique o que é o autismo. As pessoas precisam saber. O autismo, ele vem a ser um transtorno neurológico, que afeta principalmente o lado comportamental e social. No caso da minha neta, ela tem o autismo leve, que o autismo ele é dividido atualmente em 3 graus: o leve, o moderado e o severo. Nancília, explica pra gente os graus de autismo. Eu acho que também é outro assunto que as pessoas precisam entender, porque existe o leve, o moderado e o extremo. Explica cada detalhe pra gente. O autismo leve é aquele em que a criança vai precisar de um acompanhamento durante um determinado tempo, não muito tempo, se ele fizer as terapias e o tratamento adequado. O autismo moderado, ele vai precisar de um tempo maior com esse tratamento e essas terapias. E o autismo severo geralmente é o não verbal, onde a criança vai precisar de um acompanhamento a vida inteira. E há que se enfatizar que uma vez autista, sempre autista. Não é porque leve, moderado ou severo que vai deixar de ser autista. Ah, a minha neta é leve, então ela com tratamento ela vai deixar de ser autista? Não, ela vai ser sempre autista. Tá? O que ela vai ter é uma vida produtiva dentro da dita normalidade possível, porque ninguém é tão normal, ninguém é tão louco, né? O importante nisso tudo é o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais rápido se começam as intervenções, as terapias, os tratamentos adequados para que esse portador do transtorno do espectro autista ele tenha uma vida, uma qualidade de vida e se torne um cidadão produtivo. É muito importante o profissional preparado. Eles não estão preparados para diagnosticar, principalmente o autismo leve. Tem uma campanha aí na internet e fala assim, autista não tem cara. Aí eu sempre coloco, mas tem coração. Autista não tem cara, mas tem coração. Fiz até um poema sobre isso. Porque o sentimento dele está lá. Cabe a nós, que nos achamos normais, tentar entender aquele serzinho que tem tanta confusão na sua cabeça e não entende o mundo à sua volta. E eu faço questão também de enfatizar nas minhas palestras sobre possíveis indícios para o pai ficar alerta. Opa, isso aqui não está muito normal, vamos investigar. Então, eu sempre coloco alguns indícios que podem ser do autismo. Aí, nas palestras, os pais perguntam assim, meu filho andou na ponta dos pés como a sua neta. Ela é autista? Não sei, não sou médica. Você vai procurar um médico especialista, um neuropediatra, que é o primeiro passo, para ir investigar. Se for, vamos tratar, porque não é apenas um indício, é um indício junto com outro indício, com outro, e uma observação clínica e testes comportamentais que vão dar o diagnóstico do autismo. Atualmente,
Existem outros exames complementares para fechar o diagnóstico. Antigamente era só uma análise comportamental. E como é feito o diagnóstico? Eu acho importante porque às vezes é um neném, às vezes é uma criança, às vezes ele é descoberto na adolescência. Como é feito esse diagnóstico? Um dos principais sinais, o bebê não olha nos olhos, ele desvia o olhar, entendeu? A partir dos 8 meses, 1 ano, ele já começa a dar indícios. Então, qualquer indício, devemos investigar sim. Minha neta, quando começou a andar, andava na ponta dos pés como se bailando pela vida. Aí levamos ao ortopedista. Ele receitou umas botinhas especiais, porque ela tinha perninha de tesoura, e mandou ao pediatra, para o pediatra avaliar. O pediatra simplesmente falou, isso é normal, com o tempo passa. Então, realmente, em muitas crianças é normal, mas no caso dela não era, então ele teria que investigar. E é isso que está acontecendo com nossos médicos, eles não estão preparados para ir numa investigação além e descobrir, até porque, por que tem tantos autistas atualmente? Porque tem essa efervescência em torno do autismo, porque se estão fazendo mais diagnósticos, fechando mais diagnósticos, porque está se falando muito no autismo, então as pessoas estão percebendo mais. E esse distúrbio, geralmente, ele ocorre mais com meninos ou com meninas? Em meninos, a porcentagem de meninos é muito maior, tanto é que no símbolo quebra-cabeça, fitinha quebra-cabeça do transtorno do espectro autístico, você já deve ter visto, ela agora está nas filas de supermercado, nos estacionamentos, dando prioridade ao portador do transtorno em ser o primeiro a pagar, né? A cor principal dele é o azul, porque está relacionado ao menino. Tanto é que no dia da conscientização mundial do autismo, dia 2 de abril, todos os grandes monumentos do mundo se vestem de azul. Então, eles ficam com cores azuis. Isso no mundo inteiro. Como funciona o tratamento? Vou falar do caso específico da minha neta, mas vou citar outros casos. Dado o diagnóstico, começam as intervenções. Essas intervenções são multidisciplinares. Então, através de fono. Quando meu filho chegou aqui e falou que a minha neta ia para fono, eu não sabia nada de autismo. Na minha ignorância, eu falei assim, quando eu era professora eu sou, né? Quando eu exercia o magistério, eu mandava o meu aluno para o fono quando ele tinha algum problema de prolação, problema na fala. Mas fono para o autista? Aí eu fui descobrir o porquê. A fono vai exercitar o autista a colocar para fora suas emoções, coisa que ele não tem facilidade de fazer. Eu te amo, abraçar. Isso minha neta agora, graças a Deus, está fazendo. Mas antes eles são, vamos dizer assim, resistentes à afeição, ao toque. Alguns, né? Então, as terapias, ela faz tratamento com o psiquiatra, toma remédios, e o autismo, quando ele é o grau severo, aí ele precisa de um acompanhamento muito mais rigoroso, muito mais persistente, muito mais forte, porque ele é não verbal. Ele tem que aprender a falar, a se comunicar, diferente do grau leve. Aí, no outro dia, me falaram assim, então o grau leve sofre menos. Eu disse, não, sofre tanto quanto ou mais. Por quê? Se você olhar a minha neta, você vai ver uma moça bonita, uma morena, alta, normal, fala bem, super inteligente, mas ela, agora que ela está se socializando, mas ela não falava com ninguém, cara amarrada, mal-humorada, dormia o dia inteiro. Então, era só uma menina mimada, mal educada, mal criada. Então, isso faz sofrer tanto quanto aquele que é não verbal, que não consegue se comunicar. E sobre a preparação dos profissionais, dos professores, eles precisam ter um treinamento, certo? As escolas particulares são obrigadas a dar um mediador escolar.
sem repassar custo para os pais. Isso está na lei. A maioria não dá. Aí o que o pai às vezes faz? Ele paga uma pessoa para ficar com o filho. O filho não precisa de um cuidador, ele precisa de um mediador escolar. E o mediador escolar, ele tem que ser da área de saúde ou da área de educação, um psicopedagogo, um psicólogo, tá? Aí, então, ele bota um profissional, pode ser até um professor, mas não preparado para aquela função. E o mediador escolar, ele tem que estar em sintonia com a escola, com a equipe da escola, com o conteúdo a ser dado. Como é que ele vai mediar um conteúdo se ele não domina aquilo? Então, é muito difícil também. Eu reconheço que as dificuldades são muitas, mas nós temos que lutar por esses direitos. E na escola pública acontece pior ainda. Eu dei uma palestra numa escola e eu estava falando sobre mediação escolar, dessa importância, porque a escola tem que se preparar para receber o aluno. Não é só a rampa para o deficiente, não. O portador do transtorno do espectro autista, por exemplo, barulho incomoda muito a minha neta. Então, depois que ela recebeu o diagnóstico, que o psiquiatra mandou o laudo para o colégio, ela começou a fazer provas separadas da turma, por causa do barulho. Geralmente você vai ver autista com fone de ouvido ou então até com abafador, por causa do barulho. Então, as escolas têm que estar preparadas até na iluminação. Entendeu? Não é só apenas o conteúdo programático, é toda uma estrutura. É a capacitação do profissional que vai mediar e o entrosamento entre a equipe da escola, os pais, o mediador e a criança. E, às vezes, o mediador tem que atuar desde a entrada da criança até na hora do recreio e até na hora da saída. E, aos poucos, ele vendo que a criança já pode fazer determinadas coisas sozinha, ele vai se afastando em determinados momentos. A escola que a minha neta estudava, até receber o diagnóstico da Letícia, não dava assistência que ela deveria ter. Então, meu filho era chamado toda semana. A Letícia brigou, a Letícia chutou o colega, a Letícia xingou a professora. Meu filho ia lá, explicava, mas não adiantava. Então, quando fechou o diagnóstico, eles começaram a ter um olhar diferente. Quando eu lancei o livro Sou Autista e Daí, que falo sobre a história da minha neta, tudo que ela passou desde que ela nasceu, até fechar o diagnóstico, até a escola e tudo, a Letícia levou o livro para a escola. Aí a diretora me ligou, pedindo desculpa pelos anos que a Letícia sofreu lá dentro. Aí eu falei assim, precisou uma avó escrever um livro para a escola perceber que a aluna estava sofrendo? Mas, resultado, a escola, na outra semana, ligou, adotou o livro de 5º ao 9º ano. E eu passei o dia inteiro dando palestra com a Letícia comigo, autografando os livros. Então, ela estava se sentindo ali a estrela da escola. Ela estava se sentindo valorizada. E numa das palestras que eu dei, no 5º ano, depois da palestra, um garotinho, devia ter uns 10 anos, ele olhou para mim e falou assim, tia, é por isso que eu vi aquela menina sentada sempre sozinha. Eu agora vou puxar a conversa com ela e ficar amigo dela. Então, é isso que precisa, essa conscientização que a escola tem que fazer, que aquele aluno é um aluno como todos os outros. Ele tem apenas uma diferença. Como o outro pode ter uma diferença no pezinho, na mãozinha, ele tem uma diferença no cérebro. E a gente tem que tratar com carinho, com amor. Vamos falar também sobre o relacionamento dos pais com os filhos. O que tem de diferente? O meu filho é um super pai. Ele trabalha em plantão, 24/72. Ele não bota empregado em casa. Então, nas 24 horas que ele está de plantão, ou a sogra dele toma conta, ou eu tomo conta. Aí vai para a escola, academia, isso, aquilo, etc. E quando ele está em casa, ele lava, passa a cozinha, vai para a escola, leva a criança no jiu-jitsu, leva a Letícia na terapia. Entendeu? Ele aceita. Mas, e como está no relato desse novo livro, Somos Pais de Autistas Daí, já minha nora não aceita tanto. E a aceitação do transtorno é o primeiro passo para a evolução da criança. Tá? Agora, assim como meu filho aceita, trata,
Eu ouço muito depoimento que a primeira coisa que acontece quando se recebe o diagnóstico, o pai se manda. E já teve caso de mãe se mandar e largar também com o pai. Tem um relato no livro sobre isso. Então, é muito difícil mesmo, porque nem tudo são flores, não. Você veja, hoje ela estaria aqui, mas ela não quis vir. Não posso forçá-la. Nós temos que ter tato para entender aquele momento. Não adianta você bater de frente, não vai adiantar nada. Quando meu filho recebeu o diagnóstico, ele falou assim, mãe, eu fiquei tão triste pelas palmadas que eu dei na Letícia tentando corrigi-la. Mas, antigamente, a gente era criado com castigo e palmada. Eu nunca gostei de palmadas. Sempre dei o castigo aos meus filhos, mas eu dava esse castigo assim, 1 mês sem soltar pipa. Sempre morei aqui, né? 1 mês sem ver televisão, 1 mês sem isso. Eu não tirava, não. Hoje, se fosse hoje, 1 mês sem celular, eu não tiraria. Mas ele deu algumas palmadas, porque eu não entendia o comportamento agressivo, que ela era agressiva. Graças a Deus não está mais agressiva. Ela era muito agressiva e não dormia. Uma noite de sono perdida, poxa, não, é como diz, não se recupera, não. Isso interfere na aprendizagem, na memória, no comportamento, em tudo. Graças a Deus hoje ela está controlada, mas o dia a dia é difícil. Embora não tenha cura, eles conseguem se tornar adultos que interagem com facilidade? É um momento difícil de transição, principalmente na menina, quando ela entra na adolescência, os hormônios todos ficam desorganizados, já tem uma cabecinha meio transtornada, né? Então é muito difícil. A minha neta ainda não despertou para namorados. Ela gosta muito de pesquisar outras culturas, castelos, gosta de mangá, gosta muito da cultura oriental, mas é uma coisa que, se ela for falar com um coleguinha dela que não se interessa por isso, ele vai virar as costas e vai sair. Então, é muito difícil, porque cada um tem é voltado para uma determinada coisa. Eu tenho um que está no relato que ele adora filmes. Eu até fiz nesse livro, cada relato é acompanhado de uma caricatura da criança com seu indício do espectro. E ele vê filme o dia inteiro. Então, na cabeça dele, ele tem aquele rolo de filme. Tá? Então, cada um tem o seu jeito e cabe a nós, e principalmente aos pais, procurar entender as dificuldades dessa transição. Então, Nancília, chegou o momento de você passar a sua mensagem, tema livre, para os pais que têm filhos com autismo. Eu acho que é muito importante você fala do fundo do seu coração o que as pessoas e os pais querem ouvir nesse momento. O recado que eu dou é o título do livro, Sou Autista, e daí? Eu não sou menos que ninguém. Eu tenho minhas diferenças, sim, mas você também deve ter suas diferenças. Então, vamos conviver com as diferenças, porque, afinal de contas, ninguém é igual, né? Eu tenho capacidade para escrever, você tem para perguntar, não é? Então, aceitar é o primeiro passo. Aceitar que o filho ou a filha tem um transtorno do espectro autista. E falar, sou autista, e daí? Somos pais de autista, e daí? E daí vamos à luta. Vamos pesquisar, vamos perguntar, vamos nos informar e vamos tratar principalmente. E o amor é fundamental. O carinho, o companheirismo, a proteção. É difícil, ainda mais com esse mundo louco que nós vivemos, que pai e mãe têm que trabalhar, mas a criança é prioridade. E nesses relatos que eu faço nesse livro, muitos largam tudo para tratar dos filhos. Então, Nancília, chegou a hora de você contar sobre o seu livro, que já é o segundo sobre o tema, o que vai prender a atenção dos leitores. Eu comecei a escrever sobre o tema com esse livro aqui, Sou Autista Daí, que é a história da minha neta, onde eu relato desde a peregrinação por vários médicos até se fechar o diagnóstico e se começar o tratamento. Após lançar esse livro, eu comecei a dar muitas palestras em mais diversos lugares. Escola de psicanálise, clínica psiquiátrica, Supera, várias escolas públicas e particulares.
E comecei a ouvir relato das pessoas que se emocionavam na hora que eu estava falando, porque quem falava ali não era a escritora Nancília, era a avó da Letícia, que é portadora do transtorno do espectro autista. Então, muitos me abraçavam, choravam e contavam suas angústias para mim. E numa das palestras, eu ouvi duas coisas que me chocaram muito. Uma mãezinha falou assim, quando eu recebi o diagnóstico, minha primeira vontade foi tomar chumbinho e dar chumbinho ao meu filho. A outra falou assim, eu tive vontade de matar Deus. Gente, não é possível. Tem que fazer alguma coisa. Então, eu resolvi escrever Somos Pais de Autista e daí, e colocar 12 relatos reais. E entre esses 12 relatos reais, consto dessas duas mãezinhas. Tá? E consto do meu filho também. E eu fazia um questionário e sempre terminava com uma pergunta. O que você espera para o futuro? E é muito triste ver a preocupação que os pais têm com o futuro, porque o leve, como eu te falei, ele vai ser produtivo, mas e o severo, que ele vai precisar da família o tempo todo, e a família não dura para sempre. Então, isso angustia muito os pais, muito mesmo. Como me angustiou o relato dessas mãezinhas, isso que me levou a fazer Somos Pais de Autista, e daí? Nesse livro eu coloquei muitas informações sobre o transtorno do espectro autista, eu falei muito sobre mediação escolar, educação inclusiva, falta de preparo dos médicos, a falta de preparo do Estado em dar assistência a essas pessoas, o acolhimento à família também, que é fundamental. Coloquei toda a legislação e termino o livro com um capítulo Poemas Azuis, alguns poemas que eu fiz para minha neta. E tem o prefácio do Dr. Fernando Gomes Pinto, que é um neurocirurgião, neurocientista espetacular, que é muito conhecido internacionalmente, me deu a honra de prefaciar o meu livro e está fazendo a maior divulgação na internet sobre o livro. A orelha foi feita pela psicanalista doutora Márcia Teixeira e a contracapa pela psicopedagoga, que tem um grupo Escolhas de Acolhimento e Tratamento aos portadores do transtorno, Glaucia Nunes. Vou gritar forte de norte a sul, minhas alegrias, minhas dores, meu amor pelo meu anjo azul, mesmo na hora dos dissabores, porque maior é o meu amor. Ele me torna altivo e forte para lutar contra a dor, desafiando até a morte. Determinada e muito resolvida, faço dessa causa minha vida, levando um pouco do meu saber para quem quiser aprender. Sei que é muito, muito pouco, muito devo ainda estudar, para nesse mundo exclusivo e louco, nossos anjos azuis ajudar. Nancília, foi um prazer falar com você sobre esse assunto tão legal, tão diferente, que é o autismo. As pessoas precisam entender melhor. E você, com certeza, ajudou nesse conhecimento. Lembrando, 2 de abril, o seu livro vai ser lançado e as pessoas, com certeza, têm que lerem, têm que se informarem para estarem preparados para o dia a dia do autista. Então, eu que agradeço a você, Natan, a TV, Boas Novas, por estar dando essa oportunidade de a gente levar um pouquinho mais de informação às pessoas. Muito obrigada a vocês. Bom, pessoal, Conversa Pública fica por aqui. Nós tratamos de um tema muito importante, que é o autismo, e também falamos sobre o livro de Nancília, Somos Pais de Autista, e daí? O Conversa Pública fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima semana.